Estamos aqui novamente, eu e a Melissa, gravando a criação a construção, né, ao vivo aqui, a construção de ícones para um website que nós estamos desenvolvendo. A gente está se baseando por uma lista, né, de ícones e, claro, o estilo que foi determinado logo no início. Ontem a gente gravou, fizemos aqui esse permite hóspedes adicionais. Eu estou taxando aqui os itens que a gente já construiu. Então vamos prosseguir, né, para ir na sequência aqui. Vamos agora criar o ícone, né, de cama. Bom, eu não tenho assim, a gente pode partir, né, da nossa imaginação para construir esse ícone, e sempre que eu parto dessa imaginação própria, eu busco os elementos que melhor identificam aquele objeto que a gente quer desenhar, né? Então, mesmo assim, né, muitas vezes eu gosto de acessar, né, algum site de buscador, por exemplo, Google, para pesquisar sobre aquele ícone, né? Se eu quero, por exemplo, criar um ícone de cama, eu posso colocar ícone cama. E na parte de imagens do Google, eu tenho aqui uma série de exemplos, né, os mais variados exemplos de ícones de cama. É claro que eu estou buscando algum exemplo que, né, siga o mesmo estilo de ícone que a gente está trabalhando. E, portanto, não é o caso aqui, não se encaixa, por exemplo, um ícone com muitas definições e muitos elementos. A gente está falando de alguma coisa no estilo pictograma, né, bastante simples. Então, aqui temos alguns exemplos bastante simples de criar, né, e fáceis de perceber, compreender. Aqui a gente tem, né, na real, um estilo de frente, olhando a cama de frente, e o estilo lateral. Vamos construir o lateral mesmo, que ele está bastante simples de criar. Rapidamente aqui a gente vai minimizar. Então eu já tenho aqui ao lado, né, alguns ícones que eu vou usar mais ou menos como referência. A gente está trabalhando com a largura máxima de 24 pixels para o ícone. E, quer dizer, normalmente a gente começa a desenhar um retângulo. Eu vou desenhar, né, a lateral do colchão, da parte do colchão, do estrado, da cama. Eu gosto de sempre corrigir aqui, deixar com as medidas precisas, né? Eu vou fazer a cama não com 24, mas com 22 de largura. A gente vai desmarcar a opção para manter a proporção. E a gente vai trabalhar com a largura de 3 pixels de altura. Perfeito. Agora a gente vai criar os pés da cama. A gente pode trabalhar aí com desenhar um retângulo logo abaixo e depois corrigir aqui os detalhes do tamanho. Vamos trabalhar com 2 pixels por 3, 2 de largura, 3 de altura. Tá? A gente pode alternar para a ferramenta de seleção de objetos pressionando a letra V ou clicando lá em cima, né, na ferramenta. Eu vou aproximar mais aqui o pé da cama, posicionar ele no local correto, e vou agora clicar e manter pressionado e arrastar com o Alt e o Shift para poder criar uma cópia, né, desse pé da cama.
Agora a gente vai aproveitar esse mesmo retângulo do pé e levar aqui, ó, bem para cima, para a cabeceira da cama, deixando aí um espaço. Desculpa, eu utilizei o Ctrl Z para voltar, eu esqueci de pressionar a tecla Alt, então eu não fiz uma cópia, eu apenas movimentei o pé da cama para lá. Bom, mais uma coisa, a gente pode aumentar um pouco, né, o tamanho da cabeceira aí para 5 pixels. E a gente poderia talvez trabalhar também uma curva de 1 pixel, um canto arredondado de 1 pixel. Eu vou afastar um pouco a visualização, né, para 100%. Quer dizer, a nossa cama não está legal ainda, né? A gente precisa representar aqui outros elementos. Acredito aqui que a gente precisa representar, por exemplo, o colchão. Eu gostaria também de recortar, né, para a gente criar um encaixe melhor desse elemento da cabeceira da cama. A gente vai criar um retângulo aqui, ó, bem em cima dos dois pontos, né, no início da curva do elemento do retângulo que representa a cabeceira da cama. Então nós vamos selecionar os dois e utilizar a opção Back-Front e aí arrastar para ficar na mesma linha do colchão, tá? Vamos afastar a nossa visualização para 100%. Eu acredito que a gente ainda talvez precise aumentar um pouco o pé, o tamanho do pé da cama. E acredito que a gente poderia representar também um travesseiro, né? Talvez, claro, com os cantos arredondados, nesse caso. A gente vai posicionar logo acima, alinhado, né, à esquerda com o colchão, respeitando aqui esses espaços. Vamos visualizar isso com 100%. Eu acho que a gente vai ter que realmente colar aqui a cabeceira na cama. Então, o que eu estou percebendo, sim, que a gente talvez tenha que trabalhar um pouquinho mais de espaço, né, entre os elementos, aí no caso o colchão. Você pode, né, medir esse espaço, se quiser ter uma boa definição, a gente pode trabalhar exatamente aí com 1 pixel. Aí você cria um retângulo de 1 pixel, né, sem bordas arredondadas, para facilitar. Ó, aqui a gente está exatamente com 1 pixel agora de distância, né? Agora a gente vai medir aqui ao lado, ó. Eu posso chegar um pouquinho mais para frente, ficar com 1 pixel certinho. Do travesseiro para a cama, né, a gente também poderia trabalhar 1 pixel de distância. Na verdade, eu acredito que aqui a gente pode trabalhar meio pixel, mas vamos ver como é que ficou aqui em 100%. Observa que a gente consegue agora ter uma visualização melhor. Talvez o travesseiro agora já não esteja contribuindo para
do entendimento do desenho. Mas não, acho que tá razoável. A gente vai reduzir um pouco ele na altura mais, certo? E aí a gente pode trazer ele um pouco mais para baixo, talvez um pouco maior ainda. Bom, né, não tem muito mais o que fazer, não. A gente vai... Acredito que tá legal desse jeito. A nossa cama. O que você acha? Não tá convencendo muito, não. A gente poderia até fazer uma outra, um outro estilo, de repente, porque, né, a questão aqui é simplesmente assim, a gente não está trabalhando perspectiva. A nossa imagem ela está focando de maneira frontal, né, ou lateral os elementos, né? Colocando aqui, eu vou agrupar nesse primeiro momento aqui, a gente apagar esse pixel. Eu vou agrupar aqui esse e vou trazer ele aqui, ó, junto com os outros. Acho que a gente vai ficar com isso mesmo, tá? O tamanho dele tá legal. Para eu poder indicar que tem cama, vamos trabalhar vamos deixar esse ícone mesmo. Agora vamos ver qual o próximo, né? Então a cama aqui tá feita. Agora nós vamos trabalhar a ideia de cômodos. Bom, para trabalhar a ideia de cômodos, a gente vai ter que trabalhar novamente o conceito de casa, né? A gente pode até utilizar alguma casinha dessa que a gente criou ontem, desagrupando aqui. O que vai acontecer aqui com essa casa é que a gente precisa representar aqui dentro, aqui nessa casa, os cômodos. Essa é a ideia. Então, eu vou criar aqui novamente apenas nosso telhado aqui, que está um pouquinho diferente. Tudo bem, eu criei um retângulo da mesma largura do outro que a gente já tinha, né? E vou simplesmente arrastar para o lado uma cópia. Criei uma cópia usando Ctrl+C, Ctrl+F. Agora com a ferramenta Transform rotacionar na horizontal, tá? A gente pode reduzir um pouquinho aqui. Tô pegando aqui tá, isso num tamanho pequeno essa diferença não vai aparecer. E aqui dentro, para a gente trabalhar a ideia de cômodos, não está muito fácil não, né? É um pouco desafiador aqui o que a gente pode fazer. Mas a princípio, né, a gente precisa remover essa porta e essa janela. Isso é um fato. E acredito que, né, a melhor maneira da gente representar esse cômodo seria representar aqui dois retângulos. A gente pode trabalhar com 1 pixel de largura e 10 de altura.
alinhar, né, para baixo, alinhar nos limites inferiores, o alinhamento inferior. A gente pode criar uma nova cópia desse retângulo que a gente criou, arrastando para o lado com o Alt e o Shift pressionado, né? A ideia aqui é representar apenas a divisão aí, né, entre a divisão que seria paredes, né, representação de paredes. E no entanto ainda parece faltar alguma coisa, né? Acho que a gente poderia de repente trabalhar com uma única divisão no centro da imagem e talvez trabalhar algum elemento adicional que caracterize o cômodo. Vai ficar um pequeno, eu sei, mas vamos ver se a gente consegue qual o resultado aqui. Então eu vou colocar aqui a cama, né? É realmente muito pequeno. Então a gente pode trabalhar, talvez, eu acredito que a ideia do corpo, né, da pessoa. Vamos tentar encaixar aqui a pessoa para poder tentar criar, né, a ideia de cômodos. Então aqui talvez a gente tenha que melhorar um pouquinho essa divisão. Realmente esse eu não tenho certeza não, né, desse resultado aqui, tá? A gente pode complementar aqui o nosso, trazer as linhas aqui, se quiser dar um acabamento aqui no telhado, basta manter aí o mesmo alinhamento e juntar os vértices, né, do retângulo. Essa é difícil, tá? Você tem alguma ideia, Melissa, para representar cômodo melhor do que essa? A Melissa também não teve nenhuma ideia aqui. Esse ícone aqui ele é num tamanho diferente. Vou trazer ele para baixo. Eu acredito que esses aqui também são. Pois é, vamos passar para o próximo então. Pessoas. Pessoas seria a quantidade de pessoas, né, que podem, permitidas, né, a quantidade máxima de pessoas que o local suporta. Aí eu trabalharia ainda mais uma vez a ideia da casinha, só que nesse caso a gente poderia trabalhar com apenas um boneco no centro do ícone, tá?
E o que acontece é que a gente, nesse caso, né, essa informação vai ser passada com um número, tá? Então, né, como a gente vai ter um número ali, eu acredito que a gente pode deixar uma única pessoa aparecendo no meio da casa para destacar bem, né, a ideia. E, quer dizer, na interface do site vai aparecer o número junto com o ícone para representar a quantidade de pessoas, né? Então vamos deixar simples assim. Vamos passar para o próximo. Quartos. Quando a gente fala de quarto, a gente está falando especificamente de muito, né? A cama representa bem a ideia do quarto. Então agora a gente vai remover o nosso carinha lá de dentro e trazer aqui uma cama para colocar dentro no centro da casa, né? Quer dizer, eu não tenho certeza se a cama somente vai trazer bem a representação do quarto. Talvez se a gente tivesse aí um outro elemento, como por exemplo, né, uma porta representada lá no... Só que aí a cama fica muito pequena, a visualização não ajuda. Vamos tentar trazer um pouquinho para cá e aumentar um pouquinho mais a nossa cama. A gente está trabalhando a ideia de uma porta, vamos dizer, interna. Então eu só criei um quadradinho ali, vou criar agora um pixel por um pixel aqui para representar, vamos dizer, a fechadura da porta, tá? Eu vou trazer vou, né, usar a ferramenta Back-Front para recortar esse pixel dentro dessa porta. Então vamos ver, a gente tem aqui em 100%. Ainda não ficou legal, tá? Porque a casa, na verdade, está ocupando muito espaço aqui. Então a gente vai mudar, removendo talvez as paredes da casa e deixando trabalhar somente com a ideia da cama e da porta, né? Então a gente pode aumentar isso um pouquinho mais aqui, ó, né? Vamos ver aqui se a gente conseguiu trazer a ideia do quarto. Eu acho que... Não? Não. Tá no caminho, eu acho, né? A Melissa acredita que não, mas eu acho que tá no caminho. A gente vai agora pegar emprestado aqui essa janela para tentar trazer um pouquinho melhor a representação do nosso quarto. A gente pode trazer a cama um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver como é que a gente está aqui de dimensões. 22, 16 de altura. Tá, pode ficar um pouquinho mais para baixo ainda. Quer dizer, minha intenção está sendo, né, trabalhar ou seja, trabalhando a porta e a janela na parte de cima, né, eu estou tentando dar o destaque para a cama, né, como representação do quarto. Então a gente tem a porta, a janela e a cama, né, nesse símbolo aqui. Vamos tentar visualizar isso com 100%. Não está legal, né? Ainda não está legal. Eles parecem estar dispersos ainda. Talvez seja uma questão da gente
trazer um pouco mais de tamanho aqui para os elementos. Eu estou utilizando a ferramenta de seleção de nós para selecionar os pontos, né? Buscando aumentar um pouquinho o tamanho na largura. E também eu usei aqui, porque isso aqui é um recorte, né? Depois que eu recortei, eu só vou conseguir arrastar selecionando os nós. Tá? Por isso eu usei a ferramenta de nós para selecionar aqui os nós da fechadura ali da porta. Eu estou deixando a porta num nível não alinhado com a cama propositadamente. Mas isso pode ser mudado, acredito também. Realmente eu acho que a porta vai ter que ficar na linha da cama. Ela pode até ficar um pouco maior. Né? Pois é, a gente já está no limite da lateral, mas eu acho que podemos até aumentar um pouquinho a nossa janela. E agora, Melissa, qual a sua opinião? Melhorou a ideia do quarto? Mais ou menos. Mais ou menos melhorou um pouquinho, então. Porque, né, eu não sei se teria um elemento que representasse quarto melhor do que... Você tem alguma ideia para quarto? É difícil, realmente, tá? Esses ícones aí, quer dizer, a gente poderia procurar em sites de, vamos dizer, né, de outros sites de hospedagem, de pousadas, tentando, né, encontrar quais os ícones que eles utilizaram para representar, né? Mas eu acho que vamos deixar o quarto por enquanto, né? Tá uma razoável, uma representação razoável, a cama, a janela e a porta. Eu acho que ela chega perto, pode não ser no alvo, na mira, mas chega perto do nosso objetivo. Na verdade, tá? Eu acredito inclusive que eu vou mudar o nosso ícone de indicação de cômodos. Nosso ícone de indicação de cômodos, né? Ele não ficou legal aqui desse jeito, mas eu não sei o que fazer para melhorar ele. Cheguei a cogitar trabalhar aqui, né, essa mesma representação, mas essa é uma representação de quarto e não de cômodo, né? Eu não sei como que a gente conseguiria representar os cômodos, tal. Acabei de ter uma ideia. Olha só, é bastante conceitual, mas talvez se a gente representasse, quer ver? Eu tenho um símbolo aqui de um quadrado de 4x4, tá? E a gente vai girar, inclinar esse quadrado, né? No sentido, vamos dizer, equivalente, não sei se seria nesse sentido. Isso, assim, né? Aqui a gente tem mais ou menos a ideia de um piso. Você concorda? Uhum. Então, talvez nossa solução mais simples fosse representar
vários pisos. Não sei se ficou uma boa ideia, não. Vamos visualizar isso com 100%. O negócio é que não está dando para ver bem a inclinação e aí não fica legal o efeito. Precisamos aumentar um pouquinho. Na altura. Eu diria até que a gente precisa manter o alinhamento desses elementos, né? Se for o caso aí, criar até novos elementos. Aqui, ó, eu estou criando mais para reforçar bem a ideia do piso, né? Eu vou ter que utilizar aqui, fazer um ajuste aqui, né? Trazer para ele desaparecer aqui esse daqui para cá não importa, né? Porque não aparece no desenho, mas aqui importa, né? Aqui a gente vai criar uma nova cópia aqui, tá? E sumir com essa sobra do lado de cá. Pode trazer um nó direto para cá, poderia recortar esse elemento, enfim, né? Vamos visualizar isso. Representou bem a ideia do piso, na real, assim. Olha, a Melissa até teve uma ideia ali interessante. Ela está criando ali uma divisão aqui, né, com mais, né, tipo um jogo da velha aqui dentro, com mais barras. Mais ou menos isso aqui, ó, que ela está fazendo. Ela, né, está trabalhando aqui, vou tirar aqui esses elementos. E aí a ideia é bastante interessante. Seria criar aqui, vou estar com 1 pixel de largura. Vamos dizer, ela fez o seguinte, inverteu aqui, ó, né? Criamos aqui alguns, tá vendo? Seria mais ou menos essa a ideia, né? Com até, na verdade, até um pouquinho além aqui, dividindo aqui, criando aqui o chão também. Então é uma outra possibilidade, sim, com certeza. Os quadradinhos, as cartas, não o número. Eu acho que o número não vai ficar visível, né, à distância. Mas certamente os quadradinhos estão visíveis, tá? Estão visíveis, e se você quer saber, eu acredito que alguns desses quadradinhos podem estar não vazados assim, né? Mas talvez até preenchidos mesmo, assim, vamos dizer, eu vou criar aqui um quadrado aqui, né? Da mesma cor, tá vendo? E não em todos, mas tipo assim, buscando talvez diferenciar um pouco. Pois é, mesmo assim não está assim 100%. Eu, por exemplo, não sei te dizer se eu ficaria com essa opção aqui, né? Ou com qual dessas duas opções a gente ficaria, né? Eu realmente não saberia dizer.
Por enquanto vamos deixar as duas aí, os dois ícones criados, fica a ideia, né? A gente poderia mesclar os elementos, a gente não só agrupei aqui, tá vendo? A gente, nesse caso, fica com os nós aqui. Mas a gente poderia unir esses nós. Particularmente gostei também da ideia do piso aqui, não ficou ruim, eu não sei se ele representa bem a questão dos cômodos, mas conceitualmente tem alguma coisa a ver, né? Tá legal, tá saindo, né, mais ícones aí que a gente está criando. Bom, a ideia do quarto, acredito que a gente conseguiu fechar. Vaga de garagem, né? Para fazer vaga de garagem, a gente já pensa logo em primeiro no ícone do carro e, é claro, também em destacar esse ícone de maneira que a gente consiga visualizar também com bastante destaque a vaga da garagem em si. Quer dizer, bastante simples, né? A gente teria que ter uma visão de cima, tá? Vou aproximar aqui. A gente teria que ter uma visão de cima da vaga da garagem, quer dizer, a gente pode estar imaginando aí realmente um retângulo, né? Pode ficar com 2 pixels de altura. Talvez não, vamos ver no resultado final, ele pode ficar com 22 de largura. Então eu tenho um retângulo de 22 com 2. Eu vou criar uma cópia dele usando Ctrl C, Ctrl F. Só que essa cópia eu vou botar na vertical, tá? E vou arrastar e posicionar de maneira que as duas se cruzem, tá? Na verdade, assim, ó, vamos deixar na altura, né? Ele vai ter que ser menor, tá? Não precisa ter 22 de altura, a gente pode reduzir aqui para 18, tá? A gente vai deixar bem no limite aqui, né? Vamos arrastar para o outro lado mais ou menos a mesma distância. A gente pode medir essa distância depois para ficar certinho. A princípio eu estou fazendo só no olhômetro mesmo. Então a ideia era aqui mais ou menos a nossa vaga da garagem, tá? A gente vai precisar de agora construir o nosso carro, né? Aí bastante simples, né? A gente pode trabalhar para fazer o carro. A gente vai trabalhar um retângulo com 8 pixels de largura, né? Com 5 de altura. A gente vai melhor, 6 de altura, porque a gente vai recortar um pedaço dele. Nós vamos trabalhar com 1 pixel de borda arredondada, tá? A gente vai recortar, né, exatamente em cima da onde inicia a curva de baixo da nossa borda. Você já sabe qual que é a estratégia, né? Cria um outro objeto por cima, um retângulo por cima, seleciona os dois e usa o back menos front para tirar a parte de baixo que a gente queria remover, tá? A gente, né, nesse momento a gente criou aqui o capô do carro, vamos dizer. Agora a gente vai criar um outro retângulo que vai representar aí o teto do nosso carro. Um pouquinho mais comprido que o capô, né? A gente precisa respeitar a distância. A gente pode trabalhar aqui sem os cantos arredondados. A gente vai agora criar, pode reduzir um pouquinho o tamanho do nosso capô dianteiro, né?
A gente vai criar uma cópia agora, vai usar esse mesmo elemento para fazer aqui o fundo do carro. A Melissa está dando a ideia ali para a gente fazer uma placa que representa permitido estacionar. Aquela plaquinha de permitido estacionar. Talvez represente melhor do que o carro, a ideia da vaga da garagem, né? Certamente. É uma excelente ideia, Melissa. Obrigado. A gente vai... Eu só vou concluir aqui a minha ideia, né? Vou arrastar para baixo, vou inverter aqui na vertical e vou reduzir bastante o tamanho da traseira do carro. Também eu precisaria representar a ideia da roda, né? A roda, ela certamente teria que ficar com os cantos arredondados para representar bem. A gente poderia, né, colocar aí dos dois lados. Mas ela assim ficou muito fininha, né? Vou aumentar um pouquinho assim na horizontal. Ela tem que ter, vou tentar deixar com 2 pixels de largura. Mesma coisa aqui. Tá? Sobrou uma sujeirinha aqui. E também não está legal na altura ainda. Vamos tentar botar com 3 pixels certinho de altura aqui, ó. Talvez até mais. Nosso carro aqui também, ele tá 8. Vamos reduzir um pouquinho mais na largura para 7. Tá? Lembrando, né? A gente está pensando aqui nesse momento, enquanto a gente vai vendo qual é o ícone a ser criado e tentando ter ideias, né? Para tentar representar da melhor forma possível, né, aquele conceito. No caso aqui a gente está procurando representar, não ficou muito legal não, a gente estava tentando representar aqui a ideia de um carro, né, numa vaga de garagem. Vamos ver isso com 100%, né, realmente não ficou legal essa ideia. A gente pode fazer um pouquinho diferente agora, ao invés de... Vamos tentar seguir na ideia que a Melissa deu, da gente fazer aquele símbolo, né, de vaga, de permitido estacionar. Tá? Aí para isso a gente pode ganhar tempo, talvez, né, criando já aí uma letra E que atenda, né, que tenha uma boa visualização. Tá? Eu vou precisar de ter um círculo. Acabei pegando aqui um círculo, acabei pegando um retângulo, né? Esse círculo ele tem que ter, a gente vai fazer ele, eu vou fazer um retângulo aqui de 1 pixel por 1, para poder apenas, de 2, vou deixar com 2 pixels, né? Para poder ter uma referência para a largura do nosso símbolo. Acredito que com 2 vai ficar, deixar com 1 mesmo. Isso. Pintar numa outra cor se quiser. Eu vou criar uma cópia desse círculo de trás e reduzir o tamanho. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+F para criar a cópia do círculo.
reduzir o tamanho em 1 pixel, né? E agora eu poderia fazer isso também nas dimensões do círculo, tá? Acaba que é um costume meu de criar um retângulo na medida que eu quero, mas isso pode ser feito também utilizando aqui embaixo as dimensões. Aqui eu vou simplesmente tirar o back-front, né? E ficar aqui com o nosso símbolo. A gente vai ter que colocar ele na mesma cor, né? E vamos visualizar isso 100%. Ficou muito pequeno ainda, a letra pode aumentar bastante. Tá ok. Eu acho que a gente realmente está tentando, né, encontrar aí a melhor representação para a vaga de estacionamento. Particularmente eu ainda não estou satisfeito, a gente está com 2 pixels ali, eu acho que eu vou deixar com 1. Tá. Eu não tenho certeza Vamos fazer um teste aqui, 100%. Pois é, aqui a gente está tentando encontrar ainda a melhor forma de representar as vagas de garagem. Ainda não cheguei numa ideia interessante aqui ainda. Se a gente trabalhasse talvez... Acho que também não tem muito mais o que inventar não, sabe? Você colocou... Cadê? Ah, sim, tá ali. Vermelho ali. Você trabalhou, né? Fechado aqui, a ideia do elemento fechado, assim. Na ideia da Melissa, ela trabalhou mais um retângulo assim, ó, completamente, né, fechado. Vou no meio já bem. Eu acho que a gente vai manter esse mesmo estilo, essa mesma ideia que ela deu. Eu ainda não estou satisfeito. Você acha que está sobrando elemento aqui, tá ficando confuso.
tentar dar uma olhada aqui na internet, ver o que a gente tem de vaga, garagem. Aqui a gente tem uma ideia também, né, de o carro representando a ideia da vaga de garagem. É interessante também, né? Bom, se a gente quisesse fazer a ideia do carro também ali, ficou bastante simples, né? Ali foi feito um retângulo, tá? Esse retângulo a gente trouxe aqui basicamente um exemplo simples de um carro, né? A gente poderia fazer assim. Aqui tem um farol. Aqui para melhorar a proporção. Aqui a gente teria a ideia das rodas. Talvez aqui tem. A gente poderia também trabalhar a ideia da placa. Nessa parte de cima do carro aqui, ó, não ficou muito legal. Se a gente quisesse ele com um canto arredondado, realmente ficaria melhor. Vamos ver. Eu estou selecionando aqui para colocar na mesma cor. Tá? Se a gente quisesse, né, colocar uma medida certa de deslocamento, eu poderia, por exemplo, trazer para cá duas guias exatamente em cima dos nós, tá vendo? E arrastar aqui, ó, para conseguir uma boa proporção. Aqui eu vou reduzir um pouquinho o tamanho desse, pintar de branco, quer dizer, esse aqui não ficou bom, mas esse aqui ficou um pouquinho melhor, tá? A gente poderia também, esse aqui pode ficar um pouquinho maior aqui, e também, né, a gente pode trabalhar a ideia do retrovisor, vamos dizer, ao lado aqui. Gostei.
que ainda Mas eu acho ficou que- meio grande. Eu acho que podia juntar um pouquinho mais do É retrovisor. verdade. Vou tirar essas guias aqui. Ah, mas não precisava ser tão pequenininho assim também. É, deixar do mesmo tamanho. Bem legal. Né? Legal? Vamos agrupar aqui. Né? Essa é uma possibilidade também para representar que tem vaga de garagem, né? A gente pode representar com um automóvel e o número na frente, né? Quer dizer, os dois a gente não vai poder usar, porque, né, o elemento é pequeno já, por natureza. Então os dois a gente não vai poder usar, mas aqui a gente pode trabalhar o conceito do carro, tá? Bom, eu gostaria só de, né, destacar aí que a gente, para construir esse carro, né, foi bastante simples. A gente criou basicamente uns retângulos, né, e teve o cuidado aí de elementos bastante simples, retângulo com um canto arredondado e alguns círculos, basicamente, né. Aqui a gente está representando o farol e o retrovisor, o retrovisor não, o vidro do carro, né, o para-brisa. O vidro do carro a gente está representando com retângulos na cor branca. A gente poderia unir, né, mesclar esses objetos, buscando reduzir essa quantidade de nós aqui, né? E claro, né, criar um elemento mais enxuto, né? Aqui a gente ainda está com muitos nós que poderiam ser removidos, certamente, tá? Mas, bom, legal, né? Os ícones de hoje, tá vendo? O carro, né? A vaga de garagem, ideias para representar cômodos, para representar a quantidade de pessoas, para representar, né, quarto. Acho que ficou legal. Tá ficando legal. Às vezes a gente fica um pouco na dúvida sobre o que desenhar, né? Qual o elemento que a gente pode representar. Quer dizer, a gente está passando por essas dificuldades aqui juntos, exatamente para tentar trazer na realidade, na prática, o trabalho, como é, demonstrar, né, como que o trabalho acontece na prática. Bom, vamos prosseguir aqui, vamos ver o que mais que a gente tem de ícone para criar. Eu acho que a vaga de garagem a gente tem até mais de uma opção agora para escolher. A gente tem aqui a ideia de elevador, né? Elevador não é um elemento difícil de pensar nele, né? Porque o elevador basicamente você pode pensar nele como sendo uma caixa, né? Essa caixa aí, vamos botar ela né? Na verdade, eu vou pensar em duas caixas de 10 pixels, tá? De largura, que seriam as duas portas do elevador, vamos dizer assim, tá? A gente também tem que pensar na representação de uma caixinha, né, ao lado, onde a pessoa normalmente pressiona o botão para chamar o elevador, tá? A gente pode pensar num símbolo na parte de cima para representar o local onde vem o número do andar onde esse elevador está.
só que eu não trabalharia, né, isso com um retângulo. Né? Eu acredito que se a gente trabalhar um círculo, né, na verdade, eu diria meio círculo até, poderia fazer a ideia do reloginho, certamente. Né? É que para reduzir o tamanho na vertical, a única coisa que eu vou fazer é que eu vou cortar esse círculo no meio, tá? Só isso. Para ele não ficar tão grande, né? Eu acho que talvez não precisa back menos front aqui, a gente recorta. Não precisa nem do símbolo do ponteiro. Eu acho que só de ter a forma bem definida, né, em cima, já fica bastante fácil para compreender. Esse aqui ele está com 25 de largura, quer dizer, eu vou ter que reduzir um pouquinho mais aqui a largura, tá? Vamos ver agora com quanto a gente ficou, com 24, né? Vamos botar assim. Estaria no nosso limite aí de largura. A gente pode fazer uns ajustes aqui para deixar os números mais precisos. Tem alguém me chamando aqui no Skype. Eu vou... Né, pedindo para enviar o logotipo ali que a gente desenvolveu. Só mais um instantinho, né? Bom, aqui a gente está quase, vamos dar uma visualizada nisso com 100% para ver como é que ficou o resultado. Ficou grande, né? O ícone está muito grande, eu acho que pode ficar menor, tá? No geral ele pode ficar menor. Esse símbolo ficou bem grande também. Vamos tentar fazendo apenas um ajuste aqui. A nossa ideia de elevador. Né? 18 de altura, 20 de largura. Acredito que a gente está legal aqui. O ponteiro teria como fazer, você acha? Eu acho que não, sabe? Por quê? Porque na real a gente precisa de ter pelo menos um pixel para ter uma boa definição, né? E se a gente botar um retângulo aqui de 1 pixel, já vai ficar muito grande, tá vendo? Em relação ao elemento principal. Podemos deixar até fazer um teste, se for o caso. Fica lá aparecendo, né, uma pequena falhazinha no desenho. Talvez se a gente aumentar um pouquinho aqui o nosso camarada ali, vamos alinhar. Isso, trazer um pouquinho para a direita. O alinhamento imaginário seja aqui. Pode agrupar esses dois objetos. Né? Agrupar esses dois objetos para poder a gente ter um bom alinhamento aqui. Eu vou confirmar clicando aqui no alinhar, estão centralizados. Né? Esse carinha aqui fica do lado, mas ele tá legal. Então a gente ficou aí com a representação do nosso elevador. Amiga, você está dando a ideia até de fazer um símbolo colorido aqui, mas ficou pequeno, né? Para essas dimensões está muito pequeno.
deixar assim por enquanto. Vamos passar para o próximo. Qual o nosso próximo ícone? Internet a cabo. O ícone de internet a cabo é até fácil, né? O espelhinho, o famoso espelhinho com o conector fêmea RJ45. Essa para mim, eu acho que é uma das melhores representações que a gente vai conseguir, tá? E a gente pode representar aqui. Eu estou desenhando rapidinho aqui na mão alguns retângulos. Agora eu vou até mudar aqui a cor deles, né? A gente vai alinhar aqui esse aqui centralizado, agrupar, colocar esse cara aqui bem no meio do nosso espelhinho, né? A gente pode botar um pixel de canto arredondado. Tá aí, uma representação bastante simples da conexão de rede de internet. Claro, somente esse símbolo, né, eu acredito que ele sozinho pode não representar bem a conexão com a internet também, né, a ideia da conexão com a internet. Então a gente poderia até trabalhar um elemento da internet, vamos dizer assim, criando a ideia do globinho, né, do planeta. Até a gente pode criar aqui facilmente esse globo do planeta para representar o planeta, para representar, na verdade, a internet, né? É interessante a gente já ter o cuidado de criar uma cópia desse retângulo, né? E a cópia de trás a gente vai deixar ela na cor branca, para que quando a gente colocar em cima, né, do outro elemento, a gente tenha essa borda de separação que é bem legal para melhorar a visualização, né, dos elementos, quando eles estão em tamanhos muito pequenos. Aqui agora a gente precisa, na verdade, de uma maneira simples de representar aqui, ó, seria o mapa, né, do Brasil. Então a gente poderia trabalhar de maneira bem simples, né? Trabalhar com pixels, tá? Com pixels, né? Eu faria mais ou menos assim, ó. Eu crio um retângulo de 1 pixel por 1 pixel, e aí eu começo a criar cópias desse retângulo, tentando, né, da minha própria cabeça reproduzir. Ó, eu estou usando o Alt para criar uma cópia, né, e estou tentando reproduzir mais ou menos o formato do mapa, né, do Brasil, tá? Então eu estou criando aqui vários quadradinhos, tá vendo? Tentando buscar mais ou menos a ideia do mapa do Brasil. Eu vou, claro, eu preciso fechar, né, os pontos aqui. Fechar os pontos aqui de maneira bastante simples. A gente criou aí, eu vou dar a ideia de continuidade aqui, deixar uma margem, né? Eu sei que não está lá muito certinho o mapa, não, mas acredito que com a distância, vamos visualizar isso à distância, tá? Com 100%. Ó, acabou que o nosso símbolo realmente duas coisas, né? A gente vai precisar iniciar aqui a ideia vamos dizer, seria a continuação do mapa para o outro lado, tá? Que seria, vamos dizer, equivalente à costa da África lá. E agora, esse símbolo RJ45 ficou pequeno,
demais, tá dando para entender lá. Bom, vamos ver agora o que a gente tem agora em termos de visualização com 100%. Em termos de visualização com 100%, ó, tá vendo que a gente consegue ver até o globinho, tá até tranquilo de identificar. Mas o nosso conector RJ45 aqui, ele acabou ficando muito grande, né? Na lateral tá difícil de identificar. Vou ver se agora reduzir um pouco mais o tamanho. Ainda o objeto talvez está muito grande. O objeto inteiro, né, como um todo. Lembrando, estou tentando, né, representar aqui a ideia de um ícone de conexão de rede, né, de disponibilidade de conexão de rede com a internet, né, de conexão de rede a cabo especificamente, tá? Tá quase lá, sabe, mas não tá legal ainda porque o nosso retângulo aqui tá pequeno. Vamos ver como é que a gente está em termos de dimensão aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A gente pode realmente agrupar. Opa, vacilei aqui. O que acontece é que eu preciso unir esses elementos usando o Unite, tá? Mesmo aqui para esse lado, posso até juntar esses dois também, né, para eles ficarem sempre juntinhos, certinho. A gente pode até agrupar aqui, na verdade, também. Esse cara a gente pode trazer um pouquinho para cá. Agora eu vou tentar encaixar mais ou menos na medida. Eu já estou com quase 24 de largura, quer dizer, já está no meu limite. A altura eu ainda tenho um pouquinho de altura para trabalhar. A gente poderia levar um pouquinho para cima, ó, ficou com 21, né? Até tá legal, vou deixar desse tamanho. A gente agora vai tentar aumentar um pouquinho ainda o nosso desenho do conector RJ45. Isso, eu acho que tá quase lá, né? A gente só precisa trazer esse conector RJ45 um pouco mais para cima, que ele tem que ficar bem no meio, né, bem no meio da figura. Talvez um pouco menor. E aí, o que você achou? Dá pra ver que é um conector RJ45 ali? O que você quer? Eu tô tentando azul. Ah, azul. É que o meu tem que apertar o ponto. O planeta ficou legal. O globinho, mesmo em pequena dimensão, ó, mesmo com 100%, a gente consegue identificar que é o globinho do planeta, certo? Tá tranquilo, né? E eu fiz ele simplesmente usando quadradinhos de 1 por 1 de pixels, juntando esses quadradinhos em cima de um círculo, né? Então mesmo pequenininho ficou legal, a boa definição. E o conector RJ45, a gente meio que colocou ele, né, no centro de uma
uma representação de um espelhinho desses que ficam na parede, onde normalmente você liga o conector do seu cabo de rede. Agora a gente, bom, legal, né? Acho que tá, na verdade, hoje a gente criou vários ícones, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ícones, né? Nessa pouco mais de 1 hora que a gente tá gravando aqui, 1h15 agora. Tá de bom tamanho por hoje. A gente ainda tem mais alguns ícones para fazer, tá vendo? Mas o elevador a gente conseguiu concluir, né? A internet a cabo a gente acabou de fazer. Faltam aqui, né? Internet wireless, lava-louças, lava-roupas, piscina, playground, secador de TV. Falta pouco para acabar nossa lista de ícones. Às vezes, né, parece meio chato assim quando a gente está gravando, né, ao mesmo tempo que está pensando, que as coisas estão acontecendo, né, não tem nada previamente planejado, mas essa é a ideia, é tentar compartilhar aí no vídeo o trabalho que a gente tem, né, exatamente o que a gente passa quando a gente pega para desenvolver algum trabalho de criação de arte gráfica, né? Nesse caso aqui especificamente de ícones, com esse estilo e esse formato que vocês estão vendo aqui. Ai, desculpa. Então é isso, por hoje a gente vai parar por aqui. Tomara que vocês estejam gostando aí, amanhã a gente continua.